Verso 19 até o 21. Lucas 12, 19 ao 21. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas capítulo 12, verso 19 ao 21. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para Deus. Também, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 14. Segunda aos Coríntios, 12, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procura a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Oremos. Ó Deus bendito, te louvamos por tua santa palavra, porque ela é a verdade, Pai. É referencial de vida e prática para as nossas vidas. É manual de fé para os nossos corações ficarem firmes no Senhor. Assim que pedimos a tua ajuda neste momento, Pai. Aliás, pedimos a tua ação neste momento, através do teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pai, segundo o coração de Deus, que é um Pai segundo o coração de Deus? Senão um Pai que tesoura para os vossos filhos. E nestes dois textos que nós lemos, nós vemos um contraste muito grande entre dois pais. Assim, talvez o louco da parábola de Lucas não esteja explícito que ele é um pai, mas com certeza ele era um líder de uma família. Com certeza era um pai. Um pai que estava muito preocupado em angariar, em acumular coisas materiais, coisas que pudessem dar a ele uma forma de segurança financeira, uma forma de segurança em bens, de segurança em vida. E é interessante porque este desejo deste pai, chamado de louco pelas Escrituras e pelo Senhor Jesus Cristo, ele é um reflexo de muitos de nós, ou de nós em algum momento das nossas vidas. Nós lutamos, despendemos um tempo precioso para acumular bens ou acumular uma posição, crendo que desta forma nós estaremos dando segurança a nós, aos nossos filhos, uma segurança para que a vida possa transcorrer mais tranquilamente. O trabalho é uma dádiva de Deus, irmãos, mas ele não pode ocupar nossas vidas além do lugar que Deus preparou para eles. Mas aqui também nesse texto nós temos um outro pai, sim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se intitulava a si mesmo de pai. Nós vemos isso nas cartas a Timóteo, a Tito. Nós vemos isso quando ele se refere a Lucas, que ele se designava a si mesmo como pai da igreja. Interessante isso, porque realmente um apóstolo é um pai espiritual. Mas Paulo tem uma visão completamente diferente deste pai chamado de louco. E ele diz assim: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, não vos serei pesado. Não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A preocupação de Paulo era completamente diferente daquele homem. Ele não tinha uma preocupação material com os seus filhos, mas ele tinha uma preocupação espiritual. Às vezes nós nos preocupamos tanto com nossos filhos, mas nos preocupamos apenas materialmente. E às vezes gastamos as nossas vidas para suprir
essas carências materiais e esquecemos que o mais importante é a carência que nossos filhos têm de tesouros espirituais. Mas como tesourar espiritualmente para os nossos filhos? É uma dúvida que vem aos nossos corações. Mas se é essa a dúvida, nós precisamos primeiro ver aquilo que nós fazemos equivocadamente. E tesourar para os nossos filhos não é gastar todo o seu tempo, todo o nosso tempo trabalhando, não. Não é gastar todo o nosso tempo colocando nossos filhos em boas escolas. Não é gastar todo o nosso tempo economizando para fazer um patrimônio, para quando nós morrermos, isso ficar de herança para os nossos filhos. Lembra como isso era comum no passado? Hoje nós já perdemos isso. Mas os pais do passado, há 30, 40 anos atrás, aqueles pais que já eram pais, eles tinham uma preocupação excessiva em deixar uma herança para os filhos. Isso era preocupação. Na minha família acontecia isso. Eu creio que na sua também. Mas sabe o que nós percebemos com o passar dos anos? Que essas heranças deixadas pelos pais, como forma de segurança, como forma de dar uma boa vida aos seus filhos, se tornava muitas vezes em maldição, e objeto de desunião da família, de degradação, de dissolução da família. Irmãos que não se falam por causa de brigas, de bens. Aquilo que deveria, aos olhos desse pai, que muitas vezes fez isso com uma boa intenção, ao invés de ser bênção, se tornava uma maldição. Mas hoje também, nós, pais, pós-modernos, também fazemos isso. Nós talvez não olhemos mais para aquela acumulação de bens para deixar uma herança, mas nós tentamos deixar uma herança material através dos estudos, através de uma boa formação, através de um bom exemplo. Não que isso seja mal, tá, irmãos? Mas quando nós gastamos nossa vida sem perceber que estamos suprimindo a graça de Deus, como diria o sábio Salomão, sem correr atrás do vento. Você não está entesourando para seus filhos se você tem pensado apenas na vida material deste filho. Hoje é dia dos pais. É bom que pensemos nisso, porque entesourar para os filhos é o que ensina o apóstolo Paulo. É se gastar para estes filhos, mas não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Você ora para os seus filhos? Você se coloca diante de Deus todos os dias, pedindo a Deus que abençoe os teus filhos, pedindo a Deus que guarde os teus filhos, pedindo a Deus que ensine aos seus filhos a palavra de Deus. Entesourar para os filhos é olhar para eles de forma espiritual, é olhar para eles sabendo que como pai você é líder espiritual da sua casa, e você tem um trabalho a fazer. Você tem que entesourar para eles. Você tem que fazer um depósito espiritual para eles. É isso que é entesourar. E quando Paulo fala sobre isso, ele diz: eu me gastarei por vós. Você se gasta por seus filhos? Ou o futebol da televisão rouba esse tempo que você teria? E você tem direito a esse descanso sagrado? E você fica ali em frente à televisão. Não é pecado assistir futebol, não, tá, queridos? Mas é pecado quando esse futebol tirar o tempo que você teria para o seu filho. Aí se torna pecado. Quando o teu trabalho, que não é pecado, mas quando ele toma o tempo total da sua vida, que você não pode reservar 5 minutos para orar com o seu filho, 5 minutos para falar com o seu filho. Olhamos com muita tristeza a história da igreja, de pais que foram valorosos homens de Deus, mas que hoje têm a tristeza de não ver a sua família na casa de Deus. O que aconteceu? Em algum momento da vida, o tesouro espiritual não foi bem guardado. Não que esse pai não serviu a Deus em espírito e em verdade, ele serviu sim. Ele serviu sim. Mas muitas vezes, o tempo que ele despendeu até na obra do Senhor, foi o tempo que ele não teve para ensinar o seu filho, para orar com ele, para mostrar para ele
que esta obra é santa, que esta obra é um prazer nas nossas vidas. Mas às vezes esse filho que se desviou no meio do caminho, hoje ele olha para a igreja de Deus e ele não vê a igreja como um aprisco santo, sagrado, para que ele possa estar aqui desfrutando da presença do Pai eterno. É um grande privilégio estarmos aqui. Mas o que é tesourar para os filhos, senão viver a revelação de Jesus Cristo? Provérbios capítulo 10, verso 14, fala do verdadeiro conhecimento. Olha lá comigo. Provérbios capítulo 10. Provérbios 10, verso 14, diz assim: os sábios entesouram. O que os sábios entesouram? Conhecimento. Veja o versículo 17. O caminho para a vida é de quem? O sábio entesoura conhecimento. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Qual é o verdadeiro conhecimento, senão Cristo Jesus? Qual é o verdadeiro caminho para a vida, senão o pacto da graça de Cristo Jesus sobre nós? Você quer ser um pai que entesoura para os seus filhos? Então entesoura espiritualmente. Reserva tempo para orar por eles. Reserva tempo para ensiná-los no caminho do conhecimento do Senhor. Reserva tempo para viver a revelação de Jesus Cristo na tua vida, para que isso impacte a vida dele também. E mostra a ele o verdadeiro conhecimento em Cristo Jesus. É a verdadeira vida. É a revelação da graça manifesta no Senhor. Vamos orar? Ó Deus, pais que se encontram aqui nesta manhã, clamando a tua ajuda, clamando a tua misericórdia, louvamos o teu nome, ó Deus, porque assim o Senhor fez e assim nos deu o privilégio de estarmos aqui. É por isso que clamamos ao Senhor que o verdadeiro tesouro esteja no nosso coração, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Que o nosso tesouro seja Cristo, que o nosso tesouro seja a palavra do Senhor, para que este tesouro possa ser transmitido aos nossos filhos e assim entesouremos para ele vida, alegria, redenção e salvação. Ajuda-nos nesta tarefa tão árdua, mas ajuda também nessa tarefa tão sagrada e tão bendita de levar os nossos filhos ao conhecimento do Senhor. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento que seja